Boa tarde a todos. Estou aqui nesse início de tarde gravando, ou pelo menos tentando gravar um áudio, baseado em uma série de coisas que tenho visto nas redes sociais e de várias afrontas à verdade da Bíblia, né? A palavra de Deus. E sabemos que nesses tempos em que estamos vivendo, as pessoas procuram dividir tudo. O evangelho em si está dividido em facções religiosas, cada um pregando a sua própria verdade ou meia verdade, porque só existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E não tendo mais o que dividir, agora as pessoas estão dividindo até mesmo Deus em três, cortando e fatiando em pedaços, talvez coiguais, talvez com a definição de primeira, segunda e terceira fatia nessa deidade. E eu estou aqui justamente para combater esse tipo de doutrina satânica, porque sabemos que só existe um único Deus, e Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, e sim um único Deus. São três manifestações, são três atributos desse único Deus. Tiago 2,19 diz: tu crê que é um só Deus? Ele continua dizendo: faz bem. Quer dizer, faz bem crer que existe apenas um Deus. E ele continua dizendo: também os demônios creem que estremecem. Então você vê que até mesmo o diabo tem a fé melhor do que muitos religiosos hoje. E nós sabemos que só existe um único Senhor. Isso é Deuteronômio 4:6-4, onde diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não entendo da onde que as pessoas tiraram das suas cabeças, das suas ideologias, uma base para se crer em três pessoas distintas, três deuses distintos. Porque a Bíblia é enfática em dizer que há um só Deus, e faz bem crermos apenas em um Deus. A Bíblia faz e nos mostra que o único Deus, ele é também o único Senhor. Isso acabamos de ler em Deuteronômio 6:4. A questão é que Jesus ele aplica e aponta para si mesmo, ele sendo esse único Senhor. Então, a menos que ele tenha mentido, a menos que Jesus seja mentiroso, então essa é a verdade bíblica. E eu não creio que Jesus falha, eu não creio que Jesus mente, eu creio no que ele diz. E ele disse em Apocalipse 1:8: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Então veja bem, ele está dizendo: diz o Senhor. Se só existe um Senhor, ele não pode ser um outro Senhor. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se existe dois Todo-Poderosos ou três Todo-Poderosos, eu desconheço. Eu conheço um apenas Todo-Poderoso, eu conheço apenas um Senhor. Só conheço um início e um fim. Eu nunca ouvi falar que existe dois princípios e dois fins. Então, vamos ficar apenas com a verdade bíblica. Ele disse acerca de si mesmo. Isso é Apocalipse 19:16, que na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele é o Rei de todos os reis, ele é o Senhor de todos os senhores. Não há espaço para crermos em um outro Deus, em uma outra pessoa na divindade. Só existe um único Deus manifestado na forma de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Não são três pessoas distintas, apenas um único Deus. Então, veja bem, os trinitarianos, eles não têm um único texto. Veja bem as expressões que eu estou utilizando aqui. Eles não têm um único texto que diga: eu sou um, o Pai é outro. Ele não tem um único texto que diga: o Jesus é um, Deus Todo-Poderoso é outro e o Espírito Santo é outro. Então veja bem, não há escritura alguma que comprove isso. E não estou falando de interpretações, estou falando de escrituras cabíveis, escrituras claras acerca disso. Porque até mesmo nas interpretações nós vamos ver que há tantos erros, justamente por causa da definição e da interpretação a que se é aplicado. Então veja, por exemplo, São João capítulo 10, verso 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. A questão é, ele mentiu? Nós temos que entender, se só existe um Senhor, e Efésios 4:4 diz que só existe um Espírito na divindade, então veja bem, Deus no Antigo Testamento apontou para ele sendo o Senhor, e Jesus apontou para si sendo o Senhor. São dois senhores? Não, é apenas um Senhor, não são três pessoas. Se fosse três pessoas, daria dois senhores. E na divindade, a Bíblia diz que só existe um Espírito da divindade, a saber, que as Escrituras dizem que Deus é Espírito. Então veja bem, se Deus é Espírito, e se Efésios 4:4 diz que só há um Espírito na divindade, ou seja, o Espírito Santo também é Espírito, se for duas pessoas, deu ali dois Espíritos. Então veja bem, irmãos, a doutrina, para ser verdadeira, ela não pode se chocar. Veja bem o que eu estou dizendo. Pega uma escritura de Gênesis até Apocalipse, se ela não se chocar, aquela escritura é verdadeira. Se ela está se chocando com outras escrituras, aquela é uma definição falsa de um falso evangelho. Então, se existe um Senhor, se existe um Espírito da divindade, se Deus é Espírito, nós temos que ficar com o que as Escrituras dizem, certo? Então, São João 4:24 também diz que Deus é Espírito. Então, você vai observar que Jesus ele atesta e ele fala de novo acerca de si mesmo, que ele é o Espírito, ele aponta para si. Quando ele fala nas cartas de Apocalipse,
Ele diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Jesus não é o homem, porque ele aponta para o Espírito. Veja bem que nem o próprio Jesus faz distinção de pessoas. Ele aponta para si, dizendo que é o Espírito. Agora, se só há um Espírito divino, se Jesus apontou para si sendo o Espírito, se as Escrituras estão dizendo que Deus é Espírito e o Espírito Santo é Espírito, são 3 Espíritos, ou nós temos que ficar com o que as Escrituras dizem? Porque Apocalipse 3:6, 3:13, 3:22, 2:29, 2:7, 2:11, 3:1 e 2:17, e muitas outras Escrituras estão apontando para uma unidade. Então veja bem, quando eu falo de Pai, quando eu falo de Filho, quando eu falo de Espírito Santo, estou falando de uma única pessoa. Então você vai observar que nem o próprio Paulo tinha essa visão errada acerca desse tipo de coisa. Você vai observar, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 28, diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo. Então veja bem, está falando do Espírito Santo. Vos constituiu bispo para apacentar as igrejas de Deus, que ele rasgou com seu próprio sangue. Como assim? O Espírito Santo rasgou com seu próprio sangue. Não foi Jesus que morreu por nós na cruz e derramou seu sangue por nós? Então veja bem que até Paulo aponta para o Espírito Santo sendo Jesus. Então veja que havia uma palavra harmônica, um só Espírito guiando esse povo. Então você vai observar que Paulo passou 14 anos sem conhecer o Evangelho, ou melhor, sem conhecer nenhum dos discípulos. Isso é Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. E aí, quando ele conhece os discípulos, ele estava pregando o mesmo evangelho de Pedro e os demais apóstolos. Mas por que cada grupo religioso prega um evangelho diferente? Seria esse o mesmo Espírito? Seria o Espírito Santo que está guiando o povo em uma divisão? Não. Isso não é o Espírito de Deus. Isso é o Espírito do diabo, que cria religiões, facções religiosas e confunde a mente das pessoas. Eles querem dividir tudo e até mesmo a tua fé. Então cuidado. A Bíblia diz que Deus é invisível. E nós só podemos ver Deus através de revelação. A Bíblia diz isso em 1 Timóteo capítulo 1, 17. A Bíblia mostra bem claro que Deus é invisível, que Deus é imortal. Ele é o único Senhor, é o único Deus. Então nós já apontamos para Cristo sendo esse único Deus. Nós sabemos que Ele é invisível e que Ele é Espírito. Então nós temos que ficar com o que as Escrituras dizem. Eu não posso dizer que Deus é uma pessoa diferente da pessoa de Cristo. Não, Deus é Espírito. São João capítulo 1, verso 18, diz: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então é uma revelação. Quem quer conhecer a Deus e ver a Deus é uma revelação. Jesus mesmo disse em São João 10:30: eu e o Pai somos um. A questão é que as pessoas estão olhando só para Cristo, estão vendo diferente de Deus. As pessoas não foram reveladas que é uma unidade perfeita. São João 14:6-9 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, veja bem, ele não disse ninguém vai, ninguém vem, porque o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E desde agora o conheceis. O conheceis? Como assim? Veja bem a continuação do texto. E o tem visto, mas Deus não era invisível. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. A continuação: e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tem me reconhecido ainda, Felipe. Então veja bem quantas pessoas estão procurando ver Jesus em outro lugar. E Jesus há tanto tempo conosco, ele sendo o próprio Deus manifestado em carne, como Filho de Deus. E aí as pessoas estão procurando ver ele separado, tentando dividir Deus de Jesus, tentando fazer de Jesus um outro Deus, fazendo isso ser um politeísmo. E essa é a definição de politeísmo: é crer em mais de um Deus. E eu creio apenas em um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, e muito menos 3 pessoas distintas. Porque se fosse 3 pessoas, a saber, Pai, uma pessoa, Filho, uma pessoa, e o Espírito Santo, outra pessoa, e se ambos são deuses, nunca será um Deus, e sim 3 deuses. Isso é um erro. Então eu creio em Pai, Filho e Espírito Santo sendo um único Deus. Sim, aí sim você vai ter a definição completa e verdadeira de quem ele é. Então quem veio à Terra foi o próprio Deus. Isso é 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Quem é esse Deus que veio em carne? Se a Bíblia diz que Deus se manifestou em carne, eu tenho que crer na manifestação. Então as pessoas dizem que não existe manifestação, dizem que isso é uma doutrina. A Bíblia está dizendo que Deus se manifestou em carne. Eu preciso crer na Bíblia. Porque se a minha Bíblia diz que Deus é Espírito, e agora a Bíblia diz que Deus se manifesta em carne, então eu tenho que entender que Deus não é carne. Deus manifestou-se em carne. Por isso que São João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Então veja bem, ele é o verbo, o próprio Deus ali, a palavra que muda de forma, ou logos, depende como você querer chamar. Ele se fez carne, não fizeram dele carne, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então veja bem, nós vimos a Deus manifestado na glória do unigênito, ou seja, na glória de um filho. Então o próprio Deus veio em carne e veio como um filho, porque quando Deus gera alguém, ele se torna pai.
e aquele que é gerado se torna filho. E o corpo, que é a casa de Deus, onde Jesus morou, é o tabernáculo de carne, ele sim era a verdadeira casa de Deus, certo? Então nós vamos observar e crer apenas no que a Bíblia diz. Não temos espaço para crer em doutrinas errôneas. São João capítulo 6, versículo 45, quando Jesus estava pregando para aqueles 70 discípulos que foram embora e abandonaram ele, apenas porque não quiseram crer que Jesus era o próprio Deus, ele diz no versículo 45, está escrito nos profetas que todos serão ensinados pelo próprio Deus. Você sabe o que aconteceu? O povo correu com medo disso, o povo não aceitou isso, porque eles queriam ver Deus em outro lugar. Assim como acontece no mundo religioso hoje, os assembleianos, batistanos, o que seja, estão querendo ver Deus em outro lugar, eles correm com medo dessa revelação. Então o que podemos fazer? A Bíblia está atestando que assim como foi nos dias de ontem, será nos dias de hoje. Ezequiel capítulo 39, verso 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, em Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu nome, e os gentios saberão que eu sou o santo em Israel. Então Ezequiel 39, ele diz bem claro que o povo conheceria ele e que ele que seria o santo em Israel. Não seria outro santo em Israel, era ele que seria enviado às ovelhas perdidas da casa do seu pai. Então veja bem que as escrituras estão atestando aqui e estão provando claramente uma unidade perfeita. Então nós precisamos apenas crer, porque a Bíblia chega a dizer até que os céus e a terra foram feitas por Jesus Cristo. Isso é São João capítulo 1, verso 3 a 5, ou São João 1, verso 9 a 12. Só que a Bíblia diz que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo nunca reconheceu que Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 14 a 18, que o mundo foi criado por ele, tudo foi feito por ele e para ele. Então você vai observar que as pessoas nunca de fato vão conseguir crer nessa unidade perfeita. Por quê? Porque ainda que não haja escrituras que diga aonde estão as três pessoas distintas na divindade, eles fazem uma amarração de escritura para um lado e para o outro. Todo texto fora do contexto é apenas pretexto. E as pessoas vêm com tantos pretextos falando que existe três. Mas aonde está escrito que existe três deuses? Aonde está escrito que existe três pessoas separadas na divindade? Então, cara ouvinte, eu quero que você pergunte àqueles enganadores, que lhe responda aonde está escrito que existe três pessoas distintas na divindade. Se eles provarem isso, se mostrarem na Bíblia, então sim, de fato você pode crer. Mas se eles não mostrarem e apenas levarem para interpretações, então você vai ver em que eles estão errados e enganando você. Então tome cuidado com essas coisas, certo? Jesus mesmo disse em Lucas 24, 44 a 45, que são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja bem, a Bíblia diz que tudo que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora procura o nome Jesus no Antigo Testamento? Não. Ele estava dizendo que se alguma vez alguém falou de Deus no Antigo Testamento, estava falando acerca dele. Tanto que ele continua dizendo isso no versículo 27 do capítulo 24. Diz, e começando por Moisés a todos os profetas, explicava-lhes tudo que dele se achava em todas as escrituras. Então todas as escrituras estão falando de Jesus. Quem disse foi ele. A questão é, Jesus mentiu? Isaías 44, 6, a Bíblia diz que Jeová é o primeiro e o último. Mas Apocalipse 1, 17, Jesus diz que é o primeiro e o último. Olha só de quem que está falando, de Jesus. Lá em Gênesis, quando falou de Deus, a Bíblia diz que Jeová é o Todo-Poderoso. Isso é Gênesis 17, 1. Mas Jesus aponta e ele mesmo fala, ele que falou, que ele é o Todo-Poderoso. Olha de quem que as escrituras estão dizendo, de Jesus. Êxodo, isso é os profetas, começando por Moisés. Então vamos para Êxodo, capítulo 3, verso 14. Jeová é o eu sou. Jesus em São João 8, 24 e 8, 58, Jesus disse eu sou. Então você vai observar, por exemplo, ele diz que todos os profetas, Moisés, os salmos. Vamos para Salmo então. Salmos 23, 1. Jeová é o pastor. João capítulo 10, verso 11 e 10, verso 14, Jesus disse que ele é o bom pastor. Então veja bem, está falando de quem? De Jesus. Então você vai observar que a Bíblia diz em Isaías 45 que Jeová que fez o mundo. São João 1, 3 e 1, 10 diz que foi Jesus que fez o mundo. Eu poderia falar muita coisa, os Salmos 24, 10, que Jeová é o Rei da Glória. E 1 Coríntios 2, 8 diz que Jesus que é o Rei da Glória. Você vai observar que escrituras claras e evidentes sobre quem Jesus de fato é,
certo? Então você vai ver que não há espaço para se crer. Eu poderia citar muitas escrituras, por exemplo, Deuteronômio capítulo 32, verso 39, Jeová é o único Deus, e Judas 1,4 diz que Jesus é o único Deus. Então você vai observar que assim por diante tem muitas escrituras que atestam claramente sobre essa unidade perfeita. Agora, temos conhecido a Deus e Ele revelou a nós, certo, quem Ele é. A questão é que a revelação não é para todos, só são para aqueles que haverão de se salvar, aqueles que estão ali voltados às fábulas. Paulo já diagnosticou, Paulo já falou acerca de tais pessoas. Judas chega a dizer que tinha pessoas que estão, isso é Judas 1,4, pessoas que estão escritas já no juízo de Deus, que dividiria Deus em três partes, dividiria Deus, não aceitaria que Jesus era esse único Deus. Então você vai ver que as pessoas estão apenas cumprindo as escrituras. Por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 21, diz, olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Veja bem, que tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. É o que está acontecendo hoje. Isaías 9,6. Porquanto um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e será chamado seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A questão é, a Bíblia está dizendo que nasceu um menino. A questão é, esse menino é o filho do Pai da eternidade, ou ele era o Pai da eternidade que havia nascido? Então nós temos que ficar com o que as escrituras dizem. A Bíblia não está dizendo que foi o filho do Pai da eternidade, e sim o Pai da eternidade que nasceu com um corpo humano. Então você vai observar que esses atributos que são dados a esse único Deus se aplica a Cristo, sendo literalmente essa manifestação do único Deus. Então você vai ver que fora disso é só engano, certo? É só ilusão. Fora disso, você vai observar que fora disso é um engano tremendo, e que se você não correr, se você não fugir desses enganos, você será enganado de uma maneira tão astuta, certo? As pessoas procuram dividir Deus por causa dos seus atributos. Deus tem mais de 70 atributos no Antigo Testamento. A questão é, isso não fez de Deus 70 deuses. As pessoas nunca tiveram essa ideia. Agora, quando se aplica a Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, 3 atributos no Novo Testamento, as pessoas aplicam a 3 deuses, 3 pessoas distintas. A questão é, se eu perguntasse quem é o leão da tribo de Judá, vocês me diriam é Jesus. Se eu perguntasse quem é o advogado fiel, vocês me diriam é Jesus. Quem é a rocha eterna? Jesus. Quem é a água da vida? Jesus. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Mas é 7 Jesus ou são 7 manifestações ou atributos desse mesmo Jesus? Então quando Pedro, ou melhor, João, vê na visão lá na ilha de Patmos, a visão apocalíptica, você vai observar que ele falava de Jesus como o Cordeiro, como o leão da tribo de Judá. Ele falava como semelhante ao Filho do Homem. Será que ele viu 3 Jesus ali? Não. Você vai observar que ele viu um Jesus em várias manifestações. E é isso que eu creio, que Deus ele se manifesta como ele quer, na hora que ele quer. E isso não faz dele ser outros deuses. Quando Deus falou a Moisés através da sarça ardente, aquela sarça ardente não era Deus. Deus estava na sarça ardente. Então nós temos que observar e não dividir as coisas. Quando Moisés, antes de sair do Egito, disse: Deus, eu não vou. Se o Senhor não for à frente, eu não vou. E Deus disse: Moisés, diga ao povo que eu vou à frente. Ele aparece com uma nuvem de glória durante o dia, e durante a noite como uma coluna de fogo para esquentar o povo. Aquilo fez de Deus 2 deuses? Não, de modo algum. Aquilo era a manifestação desse único Deus. Quando o Espírito Santo desceu em forma de línguas repartidas entre o povo, aquilo fez do Espírito Santo ser uma língua de verdade, ou era uma manifestação daquela língua? Então você vai observar que Deus sim se manifesta como ele quer, na hora que ele quer. Certo? Então a Bíblia diz em Colossenses 2:9 que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então em Jesus a Bíblia diz bem claro, toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Então eu não posso crer que havia Deus em outro lugar. Jeremias capítulo 23, verso 24 diz que Deus abrange os céus e a terra. Então vamos tirar essa doutrina católica da cabeça que Deus saiu do trono e veio para Jesus. Não. Deus, para estar em Cristo, ele não precisou sair, porque os céus e a terra abrange, ou melhor, nem sequer os céus e a terra pode abranger Jesus. Ou esse próprio Deus, ele que abrange todas as coisas. Então ninguém pode se esconder dele. Ele é o todo. Então não temos como dividir ele. Vamos dividir como? Se não há espaço nem sequer no universo para colocar um, imagine 3. Então você vai observar que essas definições, esses enganos dessas pessoas que procuram entender das maneiras que as seitas desses pais da igreja, que a Bíblia chama de nicolaísmo,
A Bíblia em Apocalipse até mesmo diz que Deus odeia tais práticas dos nicolaísmos, que são esses pais da igreja que criaram novas doutrinas, que começou sendo enriquecida a partir do ano 176, e aí começou a ponto de, no Concílio de Nicéia, ela ser formulada da forma que cremos hoje, ou melhor, que se creem hoje em três pessoas ou três deuses distintos, a ponto da Igreja Católica até mesmo classificar como primeira, segunda e terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então não existe primeira pessoa, nem segunda nem terceira. O próprio Jesus diz que é o primeiro e o último. Como ele pode ser a segunda pessoa? Então veja que não há cabimentos para se crer em nenhum tipo de fundamentos errados como esse. Se eu perguntasse a um trinitariano quem é o nosso único Senhor, se existe três pessoas separadas, veja bem, caro ouvintes, se existe três pessoas separadas, quem é então o teu único Senhor? Se só um pode ser o teu Senhor, se só existe um Senhor. E eu pergunto ainda mais, quem é o teu único Salvador? As pessoas dizem é Jesus, porque foi ele que morreu. Mas se é Jesus, então, e se são duas pessoas separadas, então a Bíblia aqui, Deus se contradiz. Isaías 43:11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Veja bem, fora de mim, quer dizer, fora um outro Deus além dele, uma outra pessoa fora dele, não há Salvador. Então, meu irmão e minha irmã, se você está ouvindo isso e aponta para Jesus sendo uma outra pessoa e diz que ele é o teu Salvador, você está acabando de se tornar um ignorante, sabendo e reconhecendo que as Escrituras estão falando o contrário. Então vamos crer apenas o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que fora de Deus, fora de mim, não há Salvador. Então eu tenho que crer que era o próprio Deus. Deuteronômio 32 diz que antes de Deus não havia formado, e depois dele, fora de mim, Deus não se formará. Então quebra também aquela ideologia de que Jesus é um outro Deus, uma outra pessoa, porque antes não se formou e depois não haveria de se formar. Então nós temos que crer na unidade perfeita de Deus. A questão é sempre essa, crer na unidade perfeita de Deus. Então aí nós vamos entender que só existe este Deus que tem nos salvado, que tem nos purificado, que tem nos guardado. Quando você pergunta, porque os trinitarianos, eles dizem assim, não são três pessoas que são, elas não são as mesmas pessoas, são três pessoas distintas, mas muito parecidas. Elas são muito parecidas umas com as outras, a mesma natureza. Estão falando da mesma natureza, elas se parecem muito, apesar de ser três pessoas distintas. Mas a minha Bíblia diz completamente o contrário. Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Então veja bem, ninguém se parece com Deus, ninguém se parece com eu sou, com Deus Todo-Poderoso. Se Jesus fosse uma outra pessoa, seria um outro equívoco, porque a Bíblia está dizendo, o próprio Deus dizendo que não tem ninguém que se pareça com ele. 1 Crônicas 17:20, Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quando ouvimos em nossos ouvidos. Então não há um Deus fora de Deus, não há um outro Deus fora de Deus, não há uma divisão de Deus fora de Deus, tem que ser o próprio Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Jesus disse que ele era a rocha eterna. E agora? Jesus apontou para si sendo a rocha. Então nós temos que crer que é a mesma pessoa. Jeremias capítulo 10, verso 6, ninguém há semelhante a ti. Ó Senhor, tu és grande, tu és grande, o teu poder, o teu nome. Então não há ninguém semelhante a ele. Então eu não posso crer nessa doutrina que são três pessoas distintas, mas semelhantes. Não existe isso. A Bíblia está dizendo que não há ninguém semelhante. Então tenha cuidado com esses enganadores, certo? Tenha cuidado. E eles usam assim, irmãos, eles tentam enganar a sua mente de uma maneira tão tola, de uma maneira tão simples, que eles não têm escrituras para dizer que são três pessoas diferentes. Eles apontam para qualquer tipo de escrituras e apontam, mas aqui tem Pai, Filho e Espírito Santo. Desde quando que falar Pai, falar de Filho, falar de Espírito Santo está falando de três pessoas? Aonde é que está isso? Pensamentos errôneos acerca desse tipo de coisa. E nós temos que crer na verdade, certo? E eles usam artifícios e argumentos, por exemplo. Eles dizem, como é que Jesus falava com Deus? Como é que Jesus vai falar com Deus? Se bem aqui, Jesus falando ao Pai, como se fossem duas pessoas. A questão é, se Jesus é Deus, vamos na lógica aqui.
Se Jesus é Deus, e se lá em cima havia um outro Deus, ou seja, dois deuses, então Jesus deixou de ser Deus. Porque se um Deus precisa falar com outro Deus, e se a minha Bíblia está dizendo que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de Jesus pensar em falar alguma coisa, Deus já sabia. Ou seja, se são dois deuses ali, duas pessoas distintas, ambos sabiam uma coisa da outra. Então você vai ver que se Deus precisa orar a Deus, ele deixa de ser Deus. Então veja que não há nem cabimento. Então nós temos que entender que ali era a natureza humana de Jesus, falando com a natureza divina dele. Então havia sim uma natureza em Cristo humana. Tanto que a Bíblia diz que não há nenhum intermediador, nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Assim que está escrito, homem. Por quê? Porque está apontando para o homem, a natureza humana que mediou essa nossa fuga, ou melhor, nossa saída do Egito espiritual, ou seja, do mundo, pelo sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus que haveria de morrer por nós, certo? Então você vai ver que não há espaço para se crer tamanhos erros doutrinários. Nós temos que entender que Jesus tinha as duas naturezas. Por exemplo, São João 4, 6 a 14, está escrito assim, eu vou simplificar, como São João capítulo 4, versos 6 a 14, falando já que é de natureza, ele mostrou a sua natureza humana. Como um homem, ele pediu àquela mulher samaritana água de beber num poço, mas como Deus, ele disse que tinha água da vida. Marcos capítulo 11, verso 11 a 14, como homem, ele teve fome. A questão é que, como Deus, ele disse àquela figueira que nunca mais brotasse. A questão é que a natureza humana de Jesus também se manifestou em Marcos capítulo 4, verso 38 a 39, e ele, como homem, estava cansado num barco. Agora, como Deus, ele disse, vento e mar, aquieta-te. A questão é essa, nós temos que entender Deus na sua unidade perfeita. Ele é sim aquele que as escrituras dizem, atesta acerca dele mesmo. A Bíblia não diz que Deus enviaria o Filho do Deus conosco. A Bíblia diz que estaria Deus conosco. É isso que está escrito pelo profeta Isaías. Foi isso que o anjo disse, colocará seu nome Jesus, para que se cumpra aquela profecia de Emanuel. E a profecia de Emanuel não é o Filho de Deus conosco, seria Deus conosco. Então, irmãos amados, que Deus vos abençoe, tá certo? Deus abençoe a todos. Tenha uma boa tarde.